Graça e paz, criançada da IBAN e todos os nossos convidados, né, que não são da IBAN também. Um bom dia de Páscoa para todos vocês. Hoje é o dia mais especial para todos os cristãos do mundo. É o dia mais importante de toda a história da humanidade. O dia em que o nosso Salvador venceu a morte, ressuscitou e consumou a sua missão aqui na terra, que era vir, pagar por todos os nossos pecados em nosso lugar e ressuscitar, vencer a morte, que é o salário do nosso pecado. Se Jesus ressuscitou, hoje nós não devemos mais nada à morte. Nós estamos livres do pecado e ele, o nosso Salvador, venceu a morte, que é a parte aí que complicou as nossas vidas e estragou todo o plano perfeito e o projeto de Deus. Para a gente começar a nossa ministração, eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz que Cristo é a nossa Páscoa. E ele foi imolado, foi sacrificado, foi maltratado por nossa causa. Diz aqui que Jesus Cristo nos ensina a jogar fora todo o fermento antigo. E o fermento na Bíblia simboliza, sabe o que, crianças? O pecado. Simboliza que o pecado que veio aí para estragar a nossa vida, estragar todo o plano perfeito de Deus, faz com que a nossa vida fermente, fique ruim, né? E as coisas ruins sempre aumentem e cresçam, como o fermento faz com a massa. Mas a Bíblia nos ensina a jogar fora esse fermento velho, a fugir do pecado. E eu trouxe para vocês aqui, então, hoje uma história que vai falar de todas as palavras-chave que a Bíblia, ou melhor, que a cruz traz para nós. A cruz é aquele instrumento de tortura, né, que os romanos usavam, os antigos soldados romanos usavam para maltratar os seus prisioneiros. Era a morte mais sofrida e mais humilhante que uma pessoa podia passar na época. E foi essa morte, justamente essa, que o nosso Salvador Jesus, sem nenhum mal, sem nenhum pecado, sem nenhuma maldade, sem nenhum erro, teve que passar por essa sentença, essa condenação, sem merecê-la, mas passou no nosso lugar. E a cruz traz para a gente, crianças, algumas palavras-chave para a nossa vida, que eu vou mostrar para vocês agora. São 7 palavrinhas, tá bom? E essas palavras são... A primeira é perdão. A primeira palavra que a cruz de Jesus nos traz é a palavra perdão. Está escrito em Lucas 23:33, que Jesus disse naquele momento de sofrimento: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, naquele momento, apesar de todo o sofrimento que Jesus estava passando, ele estava perdoando aquelas pessoas que estavam maltratando a ele. E ele nos ensina que nós devemos perdoar todas as maldades que nos fazem. Então, a primeira palavra que a cruz traz para nós é a palavra perdão. A segunda palavra que a cruz de Cristo nos traz e nos ensina é a palavra esperança. Está escrito em Lucas 23:39 que Jesus disse naquele momento de sofrimento: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Para quem Jesus disse essas palavras? Crianças, vocês se lembram? Vocês já conhecem bem toda a história. Tinha 2 ladrões aos lados de Jesus naquele momento. E um daqueles ladrões reconheceu Jesus como seu Salvador, como Filho de Deus, e disse a ele: Pai, lembra de mim, né, quando estiveres no paraíso. E Jesus respondeu para ele: ainda hoje estarás comigo. Então Jesus deu esperança para aquele ladrão que teve toda uma vida de sofrimento, mas que no último momento recebeu o perdão, que é a primeira palavra aqui da nossa cruz, e ainda o encheu de esperança, que é a segunda palavra. Vamos ver qual é a terceira palavrinha? A terceira palavra que a cruz de Jesus traz para nós é a palavra amor. Está escrito em João 19:25. Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe.
Jesus estava dizendo isso ali da cruz para o seu irmão, para que cuidasse da mãe dele, Maria, que estava sofrendo aos pés da cruz. Imagina a dor de uma mãe ver o seu filho ser tão maltratado, ser tão judiado da forma que Jesus foi. E Jesus, então, ali nos seus últimos momentos de vida, dizia com todo amor para o seu irmão cuidar de Maria, cuidar da sua mãe. Não existe nessa terra nada maior do que o amor de mãe. Existe o amor de Deus lá no céu, que é muito maior. E o amor de mãe é tão grande que Deus compara o amor dele com o amor de mãe. Mas é claro que o de Deus é ainda maior, porque ele mandou o seu filho para morrer por nós. Então pensa, o quanto Deus nos amou, o quanto Deus é amor, mandando o seu filho para morrer por nós. E naquele momento, Jesus então disse para que Tiago, o seu irmão, cuidasse ali da sua mãe, da mãe deles dois, porque ela estava morrendo de tanto sofrimento, de tanta tristeza, de ver o que o filho estava passando. Vamos ver agora a quarta palavra que a cruz de Cristo nos traz. A palavra é desamparo. Desamparo. Jesus naquele dia e naquele horário, naquele local, tudo aquilo que ele estava passando, ele disse também, está escrito lá em Mateus 27, 45, ele disse: Pai, por que me desamparaste? Olha só, o sofrimento de Jesus foi tão grande naquele momento que ele sentiu a total ausência de Deus. Foi tão difícil para Deus também ver o seu filho sofrendo daquela forma, que naquele instante Deus teve que praticamente virar as costas e fechar os olhos para que Jesus consumasse a sua missão e Deus não interferisse para que aquele sofrimento acabasse. Deus precisou suportar um pouquinho aquele sofrimento. Que nem a mamãe, quando às vezes vai levar um filhinho para tomar uma vacina, uma injeção, a gente não quer ver o filho sofrendo, a gente fecha o olho para não ver a enfermeira furando o nosso bebezinho, o nosso filhinho, mas a gente sabe que é importante, que é bom para a saúde, que é importante para a saúde, para a vida dele. Então Deus fez o mesmo. Deixou Jesus mais um pouquinho naquele sofrimento para que o plano todo fosse cumprido. Então Jesus se sentiu desamparado naquele momento, sozinho, sem ninguém, para que ele pudesse cumprir a sua missão. A quinta palavra que a cruz de Jesus nos traz, olha que palavra grandona, crianças, humanidade. Está escrito em João 19, 28, que Jesus, naquele momento de sofrimento, apesar de ser 100% Deus, ele também era 100% humano. E ele tinha todas as necessidades que nós tínhamos. E Jesus disse então: tenho sede. Ele pediu para que alguém desse água para ele, porque ele tinha sede. Assim como a gente sente sede, sente fome, sente dor, Jesus sentiu tudo isso. E ele pediu que dessem água para ele naqueles últimos momentos de vida. Mas os malvados soldados romanos deram a ele vinagre. Vinagre que, além de não matar a sede, ainda era também bastante ardido, né? Jesus estava todo machucado e ainda deram a ele vinagre. Aquilo deve ter ardido tanto nas feridas de Cristo, né? Porque deram a ele com uma esponja que espremeram na boca dele e aquilo escorreu. Deve ter machucado mais ainda o nosso Senhor. Mas Jesus sentiu ali humanidade, sentiu ali um momento de sensibilidade, né? De mais uma das coisas que nós sentimos, e ele sentiu também para experimentar como é ser humano, como é estar no nosso lugar. E ele esteve no nosso lugar, crianças, sofrendo por nós. Vamos ver então a sexta palavra que a cruz de Cristo nos traz, é a palavra vitória. Em João 19:30 está escrito aí mais uma das frases que Jesus disse nesse momento de sofrimento. Ele disse: está consumado. Quando Jesus já estava dando ali os seus últimos suspiros, né? Quando ele sentiu que a vida já estava se esvaindo e que ele ia morrer, de fato, experimentar a morte, ele disse: está consumado. Ou seja, o plano estava todo completo. Tudo o que ele precisava fazer nessa terra, ele fez. Só faltava agora ele vencer a morte. Ele estava começando a passar pela morte. E viria então a última fase que é vencer essa morte. Jesus então foi vitorioso, porque o tempo todo, durante toda a história de Cristo aqui na terra, o nosso inimigo, o inimigo de Deus, tentou impedir que Jesus cumprisse essa missão. Mas ele conseguiu, ele fez tudo o que tinha que ser feito e ele agora estava morrendo por nossa causa. Mas essa morte não era uma derrota. Pelo contrário, a morte de Jesus foi uma vitória, porque ele conseguiu cumprir todo o plano perfeito da salvação. E a sétima e última palavrinha
que a cruz de Cristo nos traz é a palavra entrega. Está escrito em Lucas 23, 44, que Jesus disse no seu último suspiro: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então Jesus morre. Ele morre naquele momento, entrega o seu espírito ao Pai, Criador da vida, Autor da vida, e ele morre naquela cruz. Morre se entregando por toda a humanidade, não só por um ou outro, por toda a humanidade. Os que estavam já vivos naquela época, os que já tinham morrido e todos os que viriam a nascer, como eu, você. Todos nós tivemos aí o privilégio de ter Jesus morrendo no nosso lugar, cumprindo a sua missão para poder nos salvar do pecado. Basta apenas acreditar nessa história, acreditar que Jesus morreu por nós, acreditar na sua missão, e aqueles que acreditam e o aceitam podem ser salvos do pecado. Esse é o significado da Páscoa, crianças. Não tem nada a ver com coelhinho, não tem nada a ver com ovo de chocolate. Chocolate é muito bom, a gente também gosta, mas o significado da Páscoa não é nada doce. O significado da Páscoa, na verdade, é amargo, é tristeza. Vocês já conhecem a história, a tia Michele já contou. A primeira Páscoa lá no Egito, quando o povo tinha que sair de lá, foi triste, foi uma noite de muita morte, de muito luto. E agora, a Páscoa que nós comemoramos, a Páscoa de Cristo, também é uma história de tristeza, porém, no último dia, ao terceiro dia, o domingo, como hoje, Jesus ressuscitou. Ele está vivo e nós temos todos os motivos para comemorar. Para esse plano se completar, agora só falta mesmo Jesus voltar para nos buscar. Aí sim, todo o plano perfeito de Deus estará completo. Gostaram da história? Eu quero orar por vocês e agradecer por esse dia tão importante, tá bom? Orem comigo, crianças. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela Páscoa, pela libertação que o Senhor nos proporcionou através dessa história linda que o Senhor viveu no nosso lugar. Queremos te agradecer, Jesus Cristo, pelo sofrimento que o Senhor passou no nosso lugar. Nós não teríamos suportado. O Senhor suportou. O Senhor aguentou todo este sofrimento e pagou o preço do nosso pecado em nosso lugar. Aguardamos a sua volta para que tenhamos aí um dia muito mais feliz ainda do que esse dia em que o Senhor ressuscitou. O dia em que o Senhor voltará entre as nuvens, vivo em meio aos seus anjos e cheio de glória para nos resgatar. Aí sim seremos e teremos um dia completamente feliz e perfeito. É o que nós pedimos e agradecemos nessa manhã, nesse domingo lindo de Páscoa, para todas as famílias que nos assistem e as que assistirão depois. Em nome de Jesus, amém. Feliz Páscoa para todos.